santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os nossos irmãos das sombras, né? O que vocês acham que esses seres querem de nós? Ou a sombra não existe? É só uma projeção da nossa mente, né? Vamos dizer assim. Da energia do ectoplasma, né? Ectoplasma? Energia? E a gente faz isso para eles? Doa a energia para eles? Depende da tua cabeça, né? A gente Cada vez uma sintonia. Então, mas nós doamos energias para eles, já que eles precisam dessas energias? Mas não tem algo errado? Nossa sintonia. Por que nós doamos energias para eles? A gente não deveria doar energia para a luz? E por que a gente doa energia para as trevas, então, ou para as sombras? É o campo exploratório nosso. Então, acho que os comportamentos e pensamentos ajudam isso? Muito. Dá para policiar isso? É mesmo? Por que a gente explode, então, com facilidade? Por quê? Por que a gente fica desequilibrado por qualquer besteiras? Está subjugado a essas forças. Eu acho que não está faltando um pouquinho de trabalho nosso aí? Equilíbrio das emoções, né? Normalmente os seres das trevas ou das sombras, eles se aproximam de nós, né, através das nossas emoções, né? Eles aproveitam as deixas e fazem com que nós trabalhemos para eles. Isso já vem há um bom tempo fazendo isso. E nós achamos que os nossos comportamentos, nossos pensamentos são normais. Todo mundo faz, né? Mas esses seres, eles só se aproximam de nós porque nós damos a deixa, né? Se você mantém o seu pensamento reto, não fala mal de ninguém, e não é só não falar, né? Também não pensa mal de ninguém, consegue segurar um pouco suas emoções, né? Evitando que você exploda com facilidade, isso evita que esses seres se aproximem de nós, né? Nós temos uma energia de proteção natural, né? Todo mundo tem, sem exceção. E é muito interessante que esse campo de proteção que nós temos, né? Ele não pode ser perfurado, ele não pode ser, como é que fala, vazado por fora. Ele é sempre vazado por dentro. Então você fala, mas quem é que faz isso, né? Bom, só tem uma pessoa do lado de dentro. Eu. Então, normalmente eu faço o quê? Eu abro a porta por dentro. Por abrir a porta, alguém vem e entra. É assim sempre que funciona. Então, quando você fala que está com um obsessor há 10 anos e ele não sai de perto de você, não é bem essa verdade, né? Esse obsessor já foi tirado em algumas casas, várias vezes. Tá? Você fala, mas ele volta? Não. Normalmente nessas casas ele é encaminhado, ele é tratado, ele não volta. Mas vem um outro, né? Vem um outro no lugar. E a gente pergunta, por que vem outro no lugar, né? Porque você continua abrindo a porta pelo lado de dentro. E aí está novamente a questão da vigilância, dos pensamentos, das ações. Os campos emocionais nossos são muito perturbados, né? E a gente não consegue manter um certo equilíbrio. O próprio vazio da alma hoje, principalmente dos mais jovens, não que nós também, muitas vezes, a gente não sinta assim também, de vez em quando dá aquele vazio, né, de o que eu estou fazendo aqui? Parece que não tem muito sentido a nossa existência, né? E os jovens hoje estão muito nesse campo de energia, né? É um vazio porque não vê perspectiva na vida, porque não tem sentido.
E, via de regra, esses jovens vão se automutilar, vão pensar em suicídio, como vários de nós aqui pensam. Dá para perceber em que momento você pensou. Essa energia ela fica impregnada em nós. O pensamento em suicídio fica impregnado em nós. E não sai com facilidade. E é interessante que o obsessor do lado de lá, ele percebe isso. Ele vai fazer o quê? Incentivar você mais a fazer o quê? O suicídio. Vocês acham que todo mundo que está aqui nessa sala veio do nosso lar? Depende do lar. De algum lar a gente veio, né? Mas nós nos qualificamos como pessoas que viemos do nosso lar? Vocês acham que nós viemos dessa colônia espiritual? Ou de uma outra colônia, né? Tem várias outras colônias. Alvorada Nova, que é mais antiga ainda do que nosso lar, enfim, várias outras colônias. Você acha que nós viemos de uma colônia espiritual assim evoluída? De uma maneira geral, nós fomos recolhidos, né, de algum lugar desses das sombras. Boa parte de nós não foi imediatamente, quando desencarnou na última vez, não foi diretamente para ser tratado, porque tinha alguns problemas de apego, paixões, raiva, ódio. Então isso impede que você seja encaminhado direto. Aí a gente vai ficar um tempinho lá depurando, né, essas energias, até que a gente consiga ser recolhido, ou tratado e levado para uma colônia, ou até, a maioria não chega nem a ir numa colônia espiritual, vai naquilo que a gente chama de posto de atendimento. Fica um tempo lá, trabalha um pouco o corpo astral, recebe um novo DNA, pode-se dizer assim, uma nova configuração para o novo corpo que vai vir, e a gente reencarna. Então sequer passa por uma colônia. É uma minoria que passa por uma colônia, uma minoria que passa. A grande maioria de nós não vai, passa num posto de atendimento e volta. Mas a grande maioria de nós, se ficou algum tempo depurando nesses lugares mais sombrios, consequentemente nós criamos uma certa amizade lá embaixo, se é que a gente pode dizer assim. Porque dependendo de como nós desencarnamos na última vez, nós não fomos e convivemos de uma forma mais tranquila com as pessoas. Nós somos na condição de escravos do lado de lá. Basta que você tenha um vício. O vício caracteriza o desencarne nosso como escravo. Nós vamos ficar escravo desse vício. Aí as entidades das trevas entendem isso e traz você para você trabalhar para eles. E a gente vai trabalhar para eles. E nós seremos possíveis obsessores. Por causa do vício. Porque eu quero do lado de lá manter o vício que eu tenho aqui. Só que isso não é possível. Lá não tem fábrica de cigarros. Lá também não tem fábrica de bebida alcoólica. Lá também não tem fábrica de chocolate. Também não tem daquele pretinho que a gente gosta, né? Também não tem fábrica disso lá também. Mas eu sou viciado nisso. Eu não consigo ficar bem se eu não consumir algo nesse sentido. Mas tem outros problemas que a fábrica do lado de lá existe. Principalmente a maledicência, ela existe. Muito forte do lado de lá. A questão da mentira também é muito forte do lado de lá. E você consegue ser, como é que fala, escravizado com esse campo de energia. E para que eu me abasteça dessa energia, eu vou procurar alguém aqui que esteja exatamente com esse campo de vibração. E se não tiver, mas como eu tenho afinidade com aquela pessoa que está aqui, eu vou tentar fazer com que ela entre nesse vício. Obsessão pura. Ou seja, nós podemos ser sérios candidatos a obsessores se eu desencarnar com algum vício um pouquinho mais forte. Até aqueles vícios que são, como é que fala, aceitos socialmente. E, quando nós estamos do lado de cá, nós temos amizades do lado de lá, né? E alguns falam, por que você saiu do nosso grupo? Por que você encarnou e nós não? Volta para cá. Você era um bom trabalhador, como escravo. Volta para cá ser escravo nosso.
volta para cá. Eles virão atrás de nós. E você fala, mas como é que eles nos acham, né? Eles nos acham porque o nosso comportamento começa a repetir o comportamento anterior. Aí a frequência, eles pegam a gente pela frequência. Eles nos acham. E normalmente não é um, né? Vem um primeiro, depois vem outro, aí vem aquela turma enorme. Vocês veem ou participam de algum grupo social, pode-se dizer assim? Algum grupo social? Lá também tem esses grupos sociais. A maior parte aqui participa, tem amigos de todo o site na internet. Sim, então, todo grupo social que é feito do lado de lá, não dá para sair facilmente desses grupos. Eles querem que você volte para esse grupo. Inclusive esses grupos que a gente tem hoje no celular, lá também tem. Só que o WhatsApp lá é um pouquinho diferente. E às vezes tem acesso com eles direto, né? Eles têm o que nós chamamos de torre de indução mental. E sair desse grupamento de indução mental quase impossível sozinho. Você precisa de alguém de ajuda para tirar você. As trevas trabalham muito bem isso daí. E hoje, várias pessoas que estão aqui encarnadas têm implantes colocados com tecnologia avançada que a gente se transforma em verdadeiras antenas de copção, de mudança mental, fazendo com que a gente entre nesse campo vibratório. Principalmente quando a gente se desdobra à noite. A gente vai para esse grupo. Difícil sair desses grupos. Difícil. Por quê? Por causa da vibração, por causa do pensamento. A gente repete os mesmos pensamentos que pensava anteriormente. As mesmas ações. E é interessante que a espiritualidade dá um jeitinho de a gente conviver com as mesmas pessoas. Para ver se a gente faz diferente. É interessante que a gente faz igualzinho que fazia da anterior. Difícil mudar. A mudança nossa de comportamentos, de uma maneira geral, demora de 1000 a 1500 anos para se fazer alguma mudança mais radical. Em comportamentos, ações, conexões, demora esse tempo. São poucas as pessoas que numa encarnação conseguem dar uma virada. Demora encarnações, em torno de 12 a 18 encarnações para você virar um pouco. Tempo, muito tempo. Por quê? Nós somos resistentes. Nós não aceitamos mudanças. Achamos que o que nós pensamos ou a perspectiva de vida que a gente tem é a correta. Como se não existisse nada mais aperfeiçoado, como se não existisse nada superior a nós. E nós não aceitamos coisas diferentes. As mudanças nossas são sempre lentas, muito lentas. Que é o que a gente chama de reforma íntima, né? A reforma íntima nossa, ela é muito lenta, muito gradativa. Ninguém acelera nesse processo. Você fala, nessa encarnação eu vou me transformar num anjo. Ih, caramba, vai demorar esse negócio. A gente não consegue fazer isso rapidamente. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. O conceito de personalidade foi tratado pela história, tanto pelos psicólogos, né, psiquiatras, como também alguns espiritualistas, né, como é o caso de Godinho também, ele tem um trabalho muito forte na parte das personalidades, aquilo que a gente chama de multipersonalidades e subpersonalidades. Tá? A linha de Jung também trabalha muito forte a questão das personalidades, dos complexos, das sombras, né, ele trabalha forte isso daí também. Mas a espiritualidade, inclusive a linha que a gente trabalha um pouco mais, que é a linha de Ramatiz, nos mostra que não dá para dividir as nossas existências em pedaços. Né? Quando a gente fala daquilo que a gente chama de corpo mental, tá? O corpo mental ele não é dividido, ele é um amálgama único. Nós temos influências de tempos diferentes? Até tem, mas isso não é separado. Então quando eu falo uma personalidade minha do passado está tentando vir... O termo, acho que não está... É um termo didático para a gente entender o que acontece, certo? Mas na prática não é bem assim que o nosso campo mental funciona.
Nosso campo mental ele é indivisível, é um único. Então, hoje eu estou aqui, ou nós estamos aqui, como reflexo o quê? De tudo que eu fui, está tudo junto. Não dá para separar, é uma personalidade, é um campo. O que, na verdade, acaba afetando em nós são memórias do passado que eu trago para agora. Tá? Que são chaves de relações, chaves de palavras, chaves de momentos ou de emoções que fazem eu lembrar disso. E aí esse campo de energia vem. Mas não é que está separado, que está preso numa personalidade. Eu sou isso. Eu só não me lembro direito disso. E quando eu falo que uma personalidade está querendo me subjugar, está querendo, tomar as minhas rédeas, não é bem assim que acontece. Tá? O que acaba acontecendo? Eu acesso campos emocionais meus, tá? E esses campos emocionais vêm com tudo. É como se eu tivesse saudades daquilo que eu fui. Eu permito que esse campo de energia se aproxime de mim. E parte do meu cérebro já entendeu que eu trabalhei isso. Esse tipo de comportamento, esse tipo de emoção, esse tipo de pensamento, ele tem que ficar quieto. Tá? Mas, por algum problema, ou por algum tipo de relação, por algum tipo de emoção, eu libero essas energias periodicamente. Elas podem ser, inclusive, melhores do que aquilo que trabalharam. As melhores, normalmente eu não permito que venha. Não. As melhores, elas causam mudanças drásticas em mim. As melhores. E aí eu tenho uma divisão muito forte do que acontece na prática. Né? Isso que você está falando, ela tem a ver com aquilo que a gente chama de divisão do campo mental superior para o campo mental inferior. Todos os valores, a ética, a moral minha, tá? E tudo aquilo que eu faço de bem para as pessoas, tá? A ajuda ao próximo, o amor incondicional, ele sempre é guardado naquela energia que a gente chama de mental superior, que é o corpo causal. Tá? Todas as minhas raivas, os ódios, as mágoas, aquilo que a pessoa que eu não consigo perdoar, está preso no meu mental inferior. Todas as minhas encarnações estão presas no meu mental inferior. Enquanto eu não abasteço em comportamentos, em ações positivas, o meu mental superior, ele fica muito pequenininho. E o meu mental inferior, ele fica muito grandão. Então, quem sobressai? Os meus comportamentos meio estranhos. Porque eu estou muito preso às questões materiais, às questões da raiva, do ódio, aquilo que a gente chama de modelo de Moisés, ou seja, olho por olho, dente por dente, certo? E eu não entendi ainda que já há 2000 anos eu venho para abastecer um outro campo mental meu, que é o superior, que é o amor incondicional, o afeto, ou ajudar as pessoas incondicionalmente também. Eu não consigo entender isso ainda, porque essa parte da ação e reação ainda é muito forte para mim. Então eu venho encarnações atrás de encarnações, trazendo sempre esse aspecto forte. Só que com o passar do tempo e as vivências que eu vou tendo, e as relações, principalmente as relações mais íntimas, vai me mostrando um caminho um pouco diferente. E eu vou me abastecendo cada vez mais do meu mental superior. Chega num ponto que ele fica tão grande que o mental inferior não tem mais resistência. Aí eu cedo para a luz. Só que isso demora algum tempinho. Que é aquilo que a gente chama de reforma íntima. Então, pensar que qualquer um de nós, frequentando uma casa como a Arcas, ou qualquer outra casa que você tem afinidades, vai conseguir, numa existência, falar: eu fiz a verdadeira reforma íntima. Ela é feita gradativa, de encarnações atrás de encarnações, tá? Lógico que precisa de empenho, eu preciso me empenhar nisso daí, porque eu preciso largar algumas coisas para encher com outras. Porque eu tenho que entender que o meu mental inferior e o mental superior, os dois, é um copo só. Não são dois copos. Eu tenho campos de energias dimensionais divididos, isso é verdade, mas é um campo único. Não dá para encher um se o outro está cheio, não é possível. Então eu tenho que largar algumas coisas para esvaziar, para encher o outro. Que é a nossa existência, ela é assim. Se você pega o tempo nosso, que são
teoricamente aqui nessa dimensão são 24 horas, de acordo com o nosso Sol, tá? Se você quiser fazer mais coisa nesse tempo, você tem que largar algumas coisas para fazer outras. Você não consegue fazer tudo. Que é a mesma coisa no nosso campo mental. Você quer abastecer com coisas melhores? Sim. Então o que você vai largar? O que você vai largar? Porque não dá para fazer reforma íntima sem largar algumas coisas. Você tem que largar, você tem que soltar isso. O próprio trabalho mediúnico que é feito nessa casa aqui, eu falo aqui porque a gente está aqui, mas qualquer outro lugar é o mesmo. Como é que eu vou me transformar num médium, ok? Curador, num médium, sabe, que está em ascensão espiritual? Como eu vou fazer isso se eu não me modificar? É impossível. E nós temos vários modelos ou tipos de médiuns aqui nessa casa. Tá? E boa parte vem aqui nessa casa, não vem com o intuito de ajudar, ela vem com o intuito de se ajudar. Porque sabe, se não der uma passagem, não trabalhar, você sabe que você não fica bem. E aí você já aprendeu de que, olha, se eu não der uma passagem, não for lá para me cuidar, eu não vou ficar bem a semana inteira, vou ficar meio variado. Porque eu sei que o meu campo mediúnico está descontrolado, e eu também não entendo até agora, e ainda fica culpando o cara lá de cima, por que minha mediunidade está desse jeito. Ainda vou procurar alguns lugares para colocar, como é que fala, uma moeda no umbigo, para fechar o meu corpo, fechar minha mediunidade, ir numa benzedeira ou fazer um trabalho para me segurar, para que isso não aconteça. Lê do engano, você veio com essa mediunidade para você aprender com ela e essa mediunidade deve ser usada o quê? Para você se modificar. Por isso que você vem com a mediunidade meio... E é interessante que ela não é constante, ela vai se alterando no meio do caminho da nossa existência. Ela pode abrir mais, abrir menos, e ela vai acontecendo isso. E tudo isso para forçar o quê? Olha, ver o mundo de outro jeito. Porque se você não está mudando pelo que você está vendo com esses olhos, tá, então você vai ver com outro olho, que é o olho do médium. Ou seja, ele vê mais do que uma dimensão. Bom, já que você não está mudando porque, pelo que você está vendo só uma faixa muito curta de luz, uma faixa muito curta de comportamento, tá, então a mediunidade abre. Abre para quê? Para você, caramba, eu estou vendo outras coisas. É verdade. E agora, o que você vai fazer? Vendo outras coisas com outras perspectivas. Mediunidade vem para a gente se mudar, para a gente ver a vida de outro jeito. Todo mundo é médium, com graduações diferentes, mas todo mundo é médium. Até os pequenos vêm assim. Alguns pequenos vêm mais aberto ainda do que... E eu tenho que saber lidar com esses pequenos. Porque vê coisa, fala coisa, que você fica, da onde veio isso? E nós estamos sujeitos a tudo isso. E o que esses nossos amiguinhos das trevas querem de nós? O mesmo que nós já quisemos em outras épocas. Acho que todo mundo aqui sempre foi da luz, né? Se todo mundo que está aqui foi da luz, então todo mundo que está aqui é missionário. Porque é uma relação direta. Tá? Se todo mundo é da luz e está encarnado, alguém da luz só encarna para ser missionário. A regra é essa. Você veio só para ajudar as pessoas. Independente do que você vai passar, você veio para ajudar as pessoas. Se não é isso que está acontecendo, então eu não vim da luz. A princípio, sim. Na nossa criação inicial, ela veio da luz. Essa luz vai aprendendo algumas coisas e vai gostando de algumas coisas que não deveria gostar. E aí que a gente começa a cair, vai adensando, né? A gente vai ficando mais denso. Aí tem que fazer algumas escolhas não muito boas, né? E aí a gente encarna outra vez para ver se aprende de um outro jeito. Mas como eu gostei de algumas coisinhas da última encarnação, eu vou tentar repetir isso. E vou me comprometendo cada vez mais. Até chegar num ponto que eu fico com as energias tão exauridas, né? Ou seja, tão gastas, que aí eu começo a achar um outro caminho para voltar para a luz. A maioria de nós está tentando fazer uma ascensão, né? Está tentando fazer uma ascensão, mas tem muita gente que está muito baixo ainda no campo de energia. Ainda não entende as relações humanas, não entende as relações emocionais, não consegue entender. Aí fica gravitando numa energia muito densa. Aí é o campo ideal para esses nossos amiguinhos aqui. Ó. O campo ideal.
Algum de vocês faz isso daqui? Mente? Ou ninguém aqui fala nenhuma mentirinha? Pode ser uma mentira um pouco mais grossa ou uma mais levinha. Só que a mentira, né, ela vai afetar muito esse chakra aqui, né, o chakra laríngeo, né, que é esse chakra da garganta. E não é só as mentiras mais, sabe, pesadas, as mentirinhas pequenininhas também. O chakra laríngeo começa a ficar afetado. E aí, como consertar isso? É exatamente uma dos campos de energia que os obsessores se aproximam, né? Pelo laríngeo nosso. E vários de nós têm às vezes aquela sensação de sufocamento. Vários de nós. Parece que tem alguém pondo a mão na garganta. Alguém está aí sugando a sua energia. Via de regra, porque você colocou alguma coisa na cabeça que não é verdade, você está falando alguma coisa das pessoas porque você não tem certeza, simplesmente ouviu falar e você vai lá e repete, ou só encaminha certas coisas sem ver se realmente é verdade. Aí você começa a afetar esse chakra aqui. Como que conserta isso? Não adianta colocar uma mordaça aqui para a gente não falar mentira, porque o pensamento mentiroso continua. Como faz isso para não mentir mais? Alguém? Antes eu ficava mentindo por besteiras, por exemplo, sou atrasada. Aí eu chegava numa consulta, a pessoa falava, você atrasou agora. Aí eu, aí tava trânsito, nem tava. Mas eu falava que tava. Aí só pra justificar a minha falta de compromisso. Aí a partir de agora não. Eu falei, não vou mais mentir. Aí a pessoa chega e fala, por que você atrasou? Eu falei, porque eu perdi o horário. Eu me comprometi. Aí as pessoas falam, mas você não tava trânsito? Eu falei, não tava. Eu me atrasei porque eu me atrasei. E aí, a partir de hoje, eu falo a verdade. Você emenda uma desculpa na hora? Não, assim, pedir desculpa? Então. Ah, mas um passo de cada vez, pelo menos. Tá, tudo bem, eu tô entendendo. Tô entendendo, tá bom. Começa assim, tá certo. A primeiro é evitar a questão da mentira, certo? Mesmo que seja por besteiras, porque a gente emenda aquelas besteirinhas, tá? Mas a gente não entende que essa besteirinha vai dar espaço depois para uma coisa maior. Ela dá espaço. Mas eu também tenho que entrar, me perdoa, me desculpe, porque eu não consegui, eu não deu certo, sei lá. Você tem que entrar por aí também, tem que pedir perdão. E eu tenho que abaixar a cabeça. Mesmo que a pessoa fique... Você tem que abaixar a cabeça. Fala. Hã? Como assim? Me dá um exemplo. Não precisa falar de você, fala de um outro que você viu acontecendo. Fala de um outro. Você não quer que a pessoa saiba e sei lá, seria normal que soubesse, certo? Isso. E aí. Depois a gente conversa então. Fala assim. Depois a gente conversa. Me perdoe pelo atraso, sei lá se for isso daí, mas depois a gente conversa. Eu acho que ele quer dizer o seguinte, não mentir, mas omitir a verdade. A omissão é até válido. Porque quando você deve falar a verdade? Sempre? Não. Essa é uma diferença. Tem que tomar muito cuidado. Até o Evangelho fala sobre isso. A verdade. A verdade vai auxiliar ela e as pessoas que estão em volta? Se vai auxiliar, a verdade deve ser dita. Esta verdade vai ferrar todo mundo? Opa, espera aí. Por que eu devo falar a verdade? Então, eu vou falar mentira? Eu falei, não falei isso. Então você tem que omitir e ficar quieto. Mas a verdade é outra. Tá, eu entendi. Mas o que você vai causar com essa verdade? Só para falar, eu estou falando a verdade e fico com a consciência tranquila? É isso que você quer fazer? Eu não tenho o direito de destruir vidas, destruir esperanças por causa da minha verdade. Eu não tenho esse direito. Mas você fala, mas é verdade.
Tá, eu entendi que é verdade, mas cuidado. A verdade nem sempre deve ser dita, mas eu não estou falando para mentir, é diferente isso. Mas não tem como, se você for encurralado, por exemplo, eu Encurralado. Vai lá. Eu vi o namorado da minha amiga traindo ela. Ela pergunta, você viu meu namorado? Ela viu, Não, aí você já está mentindo, então, por isso que eu estou falando. Não, eu não estou falando isso, eu não estou falando, não. Ah, então, mas se eu for encurralado, tem hora que eu vou causar destruição, não tem como. Também pode acontecer, mas... Independente dessas situações, a gente tem que saber se posicionar com relação à nossa verdade, tá? A verdade sempre deve ser dita, deve ser dita, mas existe o momento da verdade ser dita. O Evangelho ele é claro nisso daí. Leia, tem uma passagem no Evangelho, não sei qual é a pergunta lá, que fala com relação à verdade. E ele fala, se a verdade for salvar aquelas pessoas, ou prejudicar somente uma pessoa e ajudar as outras, a verdade deve ser dita, ok? Agora, se essa verdade, por mais que seja a verdade, né, ela deve ser comunicada, mas qual é o estrago que ela vai causar? É gigantesco? Então você recua na verdade. Então não deve falar. Mas nunca mentir. Nunca mentir. Mas e se você falar, por exemplo, para alguém que você não deve fumar, aí você cria animosidade. E daí? E aí você é a chata. E qual o problema? A gente já é chato mesmo? Não sei que qualificação é essa. A gente já é chato. Uma dúvida, já que está falando desse assunto, uma dúvida que tem me incomodado um pouquinho. Porque tem um filho, um amigo do meu filho, que anda na turma deles, eles são todos atletas, mas um deles fuma e é filho de médico. A mãe e o pai não sabem. Como? Tabaco, cigarro normal. Até onde eu sei, é o cigarro, é o tabagismo. E o pai é médico e a mãe e o pai não sabem que o menino fuma, tá? E eu me incomodo porque uma vez eles foram pra praia com meu filho, o menino é super desajeitado, deixou o fogão aceso porque para ligar, eu já até sei que é ele, né? E coisas desse tipo, ele larga rastro. A minha vontade, por vezes eu me pego, ai meu Deus, eu vou falar para a mãe dele, vou comentar com a mãe dele. Nós temos um grupo das mães, mas ao mesmo tempo eu falo, não tem nada a ver com isso, não se mete nisso, sabe? Então eu fico nesse dilema, eu gostaria de falar, mas se eu falasse eu ia criar problemas com meu filho também, que ele não ia gostar que eu falasse, que eu interferisse, que os amigos ia ser um problema, entendeu? Então, é um dilema. Porque eu gostaria de falar para a mãe dele, falar assim, olha, chegar para fulano. Qual é o maior problema de você falar? Como? Qual é o maior problema de você falar? Vai ser, talvez o meu filho me condene por isso, não goste que eu fale, porque eu tinha que me meter nisso. Eu já falei para ele, eu vou falar para a mãe dele. Ele falou, mãe, não faz isso, não se mete nisso. Deveria falar, sim. Seu filho já te condena por outras coisas? Qual a diferença? Faz muita diferença. Deveria falar ou fazer com que ela descubra. Porque existem formas de você falar, existem formas de você, como é que fala, indicar o caminho para a pessoa e ela acha. Existem formas de fazer isso. São coisas muito práticas. Uma vez eu estava num ônibus, estava em pé, tinha muitas pessoas em pé, estava parado assim, de repente eu olho para o lado, eu vejo, sabe, um rapaz, né? E tinha uma moça que estava com a bolsa entreaberta, e eu vi que ele começou a fazer assim, sabe, um movimento com a mão para enfiar a mão na bolsa dela. Falei, agora, o que eu faço? Olha só, eu estava em pé, olhando, né? Eu olhei de relance e falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque vai que eu reajo, certo? Vai que tenha... Então você tem que ser um pouco criativo na hora para falar uma verdade, certo? Mas que não cause maiores... Falar, então eu vou ficar quieto, porque não é comigo, né? Deixa resolver lá. Eu fiquei pensando, daí na hora veio uma intuição. Tira a mão do ferro.
tira a mão do ferro. Eu tirei a mão do ferro, na hora o ônibus andou, o que aconteceu? Eu fui para cima do cara, assim. Eu só recebi uma intuição, tira a mão do ferro. Eu tirei a mão do ferro, sabe, o movimento normal do ônibus. O ônibus andou e eu caí em cima do cara, né? Na hora ele se fechou assim, a moça viu que a bolsa começou a olhar para mim e falou, acho que é esse que tá me pegando aqui, né? Fiquei quieto, assim. Mas, sabe, existem formas e formas, tá? De você, é uma verdade que você precisa tomar uma ação, tá? Eu não podia me omitir com o que estava acontecendo, tá? Estou dando um pequeno exemplo, tá? Que existem formas de eu falar assim, cara, não faz isso não, porque... Mas podia ter consequências ali desastrosas, não sabia se ele estava armado, se não estava, a gente sempre fica um pouco de receio nessas situações. Mas na hora eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Na hora veio a intuição, falou, tira a mão do ferro. Eu não entendi muito bem essa... Mas como quando vem essas coisas eu obedeço, né? Eu tirei a mão do ferro, não deu outro. O ônibus andou e fui para cima do cara. Tá? E na hora o cara dá um jeito, desceu, sumiu, certo? E a moça ficou olhando para mim, esse cara, ela ficou com a bolsa assim, olhando para mim. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas passou, certo? Passou. Provavelmente. Não chamou a polícia, depois eu desci, ela também, não vi. Mas, tá vendo, é uma forma às vezes de você conduzir para que as pessoas encontrem a verdade. Porque o maior segredo da verdade não é você falar a verdade, mas é que a pessoa encontre a verdade. Ela tem que encontrar a verdade. E nós temos que ter um pouco de habilidade de falar, dar dicas, né? Ou colocar a pessoa em situações que ela fala, olha só, eu não tinha visto isso. Não tinha visto isso. Eu não preciso necessariamente falar, a verdade é essa. Calma. Conduz ela para a verdade. Conduz isso. Aí eu tenho que ser um pouco mais criativo e trabalhar isso. Pensa, você vai achar uma saída para isso. Hã? Bom, e aí? Como é que eu saio disso? Falar sempre a verdade, então? Não. Tomar um pouquinho de cuidado com o posicionamento da verdade. Ela sempre deve ser dita, mas eu preciso ver o momento, a situação, tá? O estrago que vai causar isso daí. Por isso o Evangelho é bem claro. Se é para prejudicar uma pessoa e salvar as outras, você deve fazer. Você deve fazer, não deve pensar duas vezes. Mas é meu filho, não importa. É só ele que vai prejudicar e vai salvar os outros? Você faz, você tem que fazer. Agora, se essa verdade vai prejudicar um monte de pessoas, né, porque vai mexer demais com as relações, e sabe, o efeito não é tão assim comprometedor, recua, que no momento certo essas coisas vão aparecendo. Elas vão aparecendo. A espiritualidade coloca situações que a gente vai entendendo a verdade de um outro jeito. Vai acontecendo. Eu sei que quando nós estamos apaixonados por alguém e aquela pessoa é uma droga, tá? Demora um pouco pra gente, porque a gente fica assim, né? Demora um pouco pra gente entender que aquela pessoa não é ideal. Às vezes demora algumas décadas, mas tudo bem, você vai entender. Apesar de um monte de pessoas vir do seu lado e falar, essa pessoa é assim, essa pessoa é assim. Ah, não é não. E ainda você se separa, se afasta dessas pessoas, porque falaram algo que eu não gostei, tá? Mas com o passar do tempo você vai entender. Só que você não vai dar o braço a torcer, né? Você não vai dar o braço a torcer, mas... que você não merece que ela se afasta. Sim. Fala, moça. Quando a gente diz contar fofocas, lisonjas, qual a diferença entre a lisonja e o elogio? O que acontece é o seguinte, tá? Dependendo da pessoa que recebe isso, ela vai trabalhar um certo tipo de sentimento chamado egoísmo ou orgulho, tá? Porque você está, sabe, insuflando esse campo de energia. Isso é perigoso. Eu acho que você sempre deve mostrar para pessoas que ela fez uma coisa boa, certo? Você deve fazer isso, mas cuidado, essa repetição constante causa problemas para a pessoa que está recebendo isso. Tá? Ela começa a mexer num campo de vibração que não é muito adequado. E todos nós aqui tem problemas com orgulho. Todos nós. Você começou a mexer, cutucar, chega num ponto que você fica com orgulho desse tamanho. E aí, como é que desmonta isso? Eu sou o melhor, porque todo mundo fala que eu sou o melhor. Ah, é?
Como sai dessa? Como sai dessa? As mães têm muito problema com os filhos por causa disso. É o tipo de adjetivo, o tipo de coisa que você fala para o seu filho, tá? Ele se convence que ele é o melhor do mundo. Para você, eu sei que ele é o melhor. Mas nem sempre essa relação é certa. Ele é o mais lindo do mundo. Começa assim. Ele é o mais... Para você, eu sei que é. Tá certo. Para você é mesmo. Ele é o mais lindo do mundo. E às vezes é um cacareco que está lá. Mas tudo bem, vamos lá. Tá? Ele é a pessoa mais correta do mundo. E faz umas coisas que você fica assim... Até careta, tá. Eu entendo o aspecto maternal, eu entendo isso daí, certo? Mas cuidado, essa criança está preparada para esse tipo, sabe, de... E você repete, você não fala uma vez, você fala 2, 10, 20, e fala para a família inteira, assim. E alguns chamam o filho em casa de, ele é o meu rei. Aí ferrou mesmo, certo? Olha o que você está fazendo, olha o que você está mexendo com ele, olha onde você está mexendo. Como é que você tira isso depois? Não sai fácil. É disso que a gente está falando aqui, ó. Então você repete demais isso, e a criança ela absorve isso e vê isso como verdadeiro. Como é que você tira a posição de um rei depois? Fala. Tem que ver como aconteceu na queda da Bastilha. Só na guilhotina para tirar a posição de um rei. E aí faz o quê? Com aquele que você endeusou, que é o seu rei, que é o seu filho. Ele pode ser seu rei? Pode. E daí? Mas como é que tira ele lá na frente, depois que ele se tornou adulto, trabalha, tem família? Ele é o rei. Como que eu tiro isso dele depois? Olha a situação que eu criei. E só porque eu fiquei lisonjeando, fiquei, sabe... Não é quando você fala uma vez, você gostei do seu trabalho, muito bom. Tá legal, você deve fazer isso. Sabe, mas a questão de ficar... puxa saquismo é o que eu estou falando, sabe? Você fica. Você vai mexer num campo e depois para desmontar isso não sai fácil. Isso não sai fácil. Isso tem a ver com a mentira? Tem sim, bastante. Mas a mãe, não estou falando que a mãe minta com relação ao filho. Para você, como mãe, tá? E alguns pais também, tá? Mas é mais a mãe que fica... A referência que ela tem do filho é diferente. Estava esperando você, mas vamos lá. Essa parte aí que fala de palavrões negativas, eu estava lembrando de uma parte lá do Martinho de Redenção, né, que fala que as palavras estão ligadas à egrégora, e tem essa força, né? E tanto palavras como irmãos também, pessoalmente, né? Estão ligadas à egrégora. Aí os palavrões, né? Você está ligado, mas o ruim é que está ligado, a egrégora é sentimento. Se você trocar o palavrão por outra palavra, ai caraca, tem a mesma. Tem sim, é porque a... tá, eu entendi. Você quer usar um sinônimo, certo? Uma palavra mais... Mas você vai conectar o mesmo campo de energia, porque a força que você coloca é a mesma. Ele conecta... Então, quer dizer, as egrégoras têm sinônimos? Tem, mas associa a mesma egrégora. Você vai continuar agregando energia na mesma fonte, no mesmo lugar. Pode ser, socialmente é mais aceito, mas a minha energia, que é isso que vale, né? Não é bem a palavra em si, mas a minha energia colocada em cima da palavra me conecta ao mesmo egrégora. Continua no mesmo campo de vibração. Só que socialmente as palavras elas vão se modificando com o tempo, né? Você pega os jovens hoje, eles têm algumas palavras que até eu não entendo, um monte de palavras. Você fica assim, eu não sei direito o que quer dizer, mas a conexão vibratória é a mesma, ela continua na mesma vibração, igualzinho, só mudou a palavra. A conexão continua a mesma. E aqui, a gente tem algum probleminha também, essa questão de dúvida, né? Essa questão de insegurança, ou vocês são seguros? Não tenho dúvida. Não fico em cima do muro. Decide facinho. Perguntou, responde. É assim? Decidido? Ou é inseguro, né? Você tem muita dúvida?
dificuldade de decidir, enrola. Vou ver o que acontece, vai deixando, vai deixando. E aí nós temos complicações com esse chakra básico nosso, né? Que é o chakra de aterramento, o chakra... Como corrigir isso? Que nem é verdade, né? Tem cara que precisa aprender a subir no muro para não falar tanta bobagem, né? Também é verdade. Mas como segurar isso daqui também? E quando nós ficamos muito nessas dúvidas, né? Eu começo a acessar alguns outros campos, né, de energia que tem a ver com esse campo básico nosso. Porque eu fiquei na dúvida de decidir, fiquei inseguro. A insegurança faz com que outros campos de energia me acessem com facilidade. Aí eu começo a ser impregnado. Obsessão, né? Todos eles geram obsessão, que é exatamente o que as sombras querem de nós. Eles querem que a gente minta. Então vão nos colocar em situações, como é que você falou? Encurralado, né? Vamos encurralar em situações para ver a sua mentira. Você mentiu, quer dizer, você abriu a portinha. Opa, deixa eu entrar por aqui. Ó. Vou colocar em mais situações para eu abrir campo. Vai me colocar em situações para que eu fique cada vez mais inseguro. Porque a situação do país, ela demora para ser modificada. Mas a pergunta é, como é que eu me relaciono com a situação do país? É aí que começa. Se eu estou muito ligado às questões de reportagem, essas coisas assim, qual é a segurança que eu tenho? Péssima. Se eu me desconecto um pouco disso, tá, eu começo a viver a minha vida. Ah, vai alterar a situação do país para mais? Não, não vai interferir em nada. Tá? Mas se eles querem nos deixar inseguro, vão colocar pessoas do seu lado, você vai começar a prestar mais atenção em certas reportagens para ficar o quê? Inseguro. Isso vai acontecer o tempo inteiro, Porque o objetivo é deixar eu inseguro. Eu ficando inseguro, é a porta de entrada. Caso assim, você, no momento de extremo, você tem que ser duro e falar uma palavra assim, dar a entender que você não está sendo sensível, que você está sendo assim, mentiroso, uma coisa assim. Vou dar um exemplo. Uma vez, há uns anos atrás, tem um amigo, nós salvamos uma pessoa que estava no mar, né? E ele falava assim, às vezes, nós iremos morrer afogados. A pessoa salva, estava sendo salva, né? Falava para nós, assim, eu vou com vocês. Aí nós falamos assim para ele, se alguém for, vai ser você. Porque nós estamos aqui para te salvar, mas fique calmo. Não fique em pânico. Eu fiquei pensando nisso assim, que eu falei assim, será que eu iria largar ele mesmo se ele estasse agarrado? Sabe? Essa situação, assim, você tem que ser muito duro, porque senão ele entrava em pânico. E dava a entender que você é insensível. Não senti isso, não. Acho que foi uma postura que precisava na hora, tá? Precisava ser duro mesmo, e em algumas situações nós temos que ser duro, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade nisso. Porque a gente fica nervoso, e não é ficar nervoso, tem que ser duro, tem que ser contundente naquele posicionamento seu. Tá? E nesses casos onde envolve sobrevivência, certo? Nós temos um instinto de autopreservação. Tá? Por mais que a gente fala, não, vamos tentar salvar todo mundo, tá, isso até entendo quando a gente está com um espírito um pouco mais evoluído, certo? Então vamos todo mundo junto. Mas todos nós que estamos aqui nessa casa, ou nessa sala aqui, a tendência nossa, com uma questão de autopreservação, é o quê? Eu vou tentar me salvar. Eu vou tentar me salvar. Então, mas o outro vai me levar, você vai largar ele. Você vai largar ele. Tá? Que é um pouco diferente quando a gente tem uma relação muito próxima àquela pessoa que está passando por alguma situação muito difícil. Tá? Nesses casos, por mais que você tenha esse instinto de autopreservação, a tendência é que você vá junto. A tendência é que você vá junto, por causa dessa ligação muito próxima com aquela pessoa que você tem uma relação. Como é uma pessoa estranha, tá? Então, isso só aconteceria, você estaria indo junto, caso você, sabe, fosse uma pessoa muito evoluída, estivesse aqui com uma missão para salvar exatamente aquela pessoa, você iria junto, se fosse o caso. Mas como não é o caso, o nosso instinto de preservação ele vem antes. Mas no caso de uma relação mais próxima, uma relação principalmente de mãe, né, com filho, essa regra não funciona muito bem, não. Se o filho cai, a mãe cai junto. E vai junto, na boa.
Tá? Por quê? O instinto de preservação ele fica em segundo plano. Você vai tentar ajudar de tudo quanto é jeito, e mesmo que não dê certo, a tendência é que, principalmente no caso materno, certo? A mãe fica tão ruim quanto aquela pessoa que está indo, que é o filho. Seria um amor incondicional. Sim, não é bem isso, certo? Mas é o início muito próximo disso daí mesmo, tá? Mas tá vendo, é questão de valores, né? Naquele momento, daquela relação que está valendo. Mas no caso da autopreservação, ela é muito forte, em nós, de uma maneira geral, é muito forte. A tendência é que você se salve primeiro. Isso é uma tendência geral. É lógico, a gente vai aprendendo com o tempo que eu preciso me doar. E a tendência é o quê? Que você vai se arriscando para salvar o outro. Isso. Que é, por exemplo, algumas profissões que a gente tem. A gente percebe que em algumas profissões a pessoa arrisca a própria existência, ou seja, o instinto de preservação fica em segundo plano, e ele tem que fazer o melhor para tirar aquela pessoa daquela situação. Que é o caso dos bombeiros, por exemplo. O bombeiro, ele é um bicho diferente. Ele é um bicho diferente. Tá? Ele é treinado para isso, ele vai arriscar a própria vida, lógico, ele toma os devidos cuidados, tá? Mas se tiver muito risco, ele vai enfrentar o risco e vai tentar te ajudar de tudo quanto é jeito. Mas a gente sente que o bombeiro parece que ele é um ser mais iluminado, eu não sei porquê, porque eu passei por umas situações... Não é bem isso, mas tudo bem, vamos aceitar sim, vamos aceitar sim. Por um, não por dois, numa situação muito terrível, e eu sei que ele estava dando a vida ali para me salvar. Eles fazem isso, por isso eu estou falando, algumas profissões elas são assim mesmo, e aí o instinto de preservação normal, aí fica para depois. Não que ele não vai se preocupar em se cuidar, mas ele está focado em você, ele vai tentar fazer o possível para tirar você daquela enrascada, daquele problema, ele vai tentar fazer o possível. E colocando até comprometimento com a própria vida dele, ele vai fazer isso, sem pensar, ele não pensa. Um salva-vidas, por exemplo, um salva-vidas ele tem esse comportamento muito também, mas ele é bem duro, tá? Ele vai normalmente pegar a pessoa por trás, né? Se for o caso, ele vai tentar desmaiar a pessoa, ele vai dar um soco na pessoa para a pessoa desmaiar, ela gruda, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele estava tendo câimbras, não conseguia mais nadar, e aí nós pegamos ele por trás e começamos a trazer. Mas é assim que faz. Pegar pela frente, ferrou, cara. Ele vai abraçar você e vai junto. Sim, porque por isso eu estou falando, algumas profissões, eles encaram um pouco diferente essa questão da autopreservação. Que tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Mas a mãe não é uma questão de dever. A mãe é outra coisa que envolve... É outra relação. Fala, menina. No avião, quando a gente viaja, a aeromoça fala, né? Exatamente isso. Ele fala assim, você pega a máscara e coloca em você. Depois você coloca no teu filho. Sim. Porque se algo te acontecer, você não vai ajudar mesmo. Nem o teu filho, nem mais ninguém. Então, eles falam bem isso. Primeiro você... Depois a criança. É assim mesmo. Porque se deixar, a mãe vai direto para a criança. Ela não vai pensar nela. Que é natural, não tem nada de errado. Ela vai. Só que a criança ela vai ficar... E depois, quem cuida dela vai desfalecer. Então ela tem que primeiro se cuidar para depois conseguir cuidar do bebê. Tem que ser assim. Precisa ser assim. Senão cai os dois. No caso, a mãe tem um filho drogado. Filho drogado? Ele não quer sair. Ela fez de tudo. Isso são vários dramas que as mães enfrentam. Ela criou karma? Por quê? Eu abandonei. Eu fiz de tudo, não deu certo. Deixei a vida dela. Isso é um pouco relativo, né? Falar que a pessoa cria um karma porque não ficou mais perto da pessoa pelas escolhas que a pessoa está fazendo. Foi dela, as escolhas dela. Sim, isso é muito relativo que você está falando. Né? Isso cria um karma. Criação de karma tem outro sentido, né? Eu acho que a gente tem que fazer os esforços necessários para tirar as pessoas de alguns enroscos, que a maioria de nós não faz o suficiente. Eu acho que sempre dá para fazer mais, sempre acha que dá para fazer mais, e dá sempre para fazer um pouco mais. Mas falar que você cria um karma porque você não conseguiu tirar a pessoa daquela situação, isso é um pouco relativo, tá? Se você fez várias tentativas, sabe, tentou, dentro das suas possibilidades, é lógico, cada um tem as suas possibilidades, e não deu certo, qual é o problema disso? Não estou entendendo. Que karma você criou? Porque a pessoa ela precisa primeiro querer ser ajudada, ela precisa querer mudar. E se ela não quer fazer assim, você vai rachar a cabeça dela e Ela tem que se conscientizar. não funciona assim. Se conscientizar. Não funciona.
Nós temos aqui na cidade de São Paulo um monte de gente que mora na rua. O ideal é que a gente fosse lá, tirasse as pessoas, houvesse planos do governo, sei lá, questões sociais, que fosse lá e tirasse as pessoas da rua. Só que tem um pequeno probleminha, essas pessoas que vivem na rua. Uma parte delas não quer sair dessa... E aí, você faz o que com essas pessoas? Você pega ela forçosamente, você vai lá e arranca ela, é assim que faz? Então, olha como é que fica. Eu não estou falando que é todo mundo, estou falando que é todo mundo. Tem muitas pessoas, se você for conversar com ela, ela quer uma oportunidade para sair da rua. Ela quer sim, tá? O que falta de nós é um movimento para ir lá e tirar ela da rua, ela sai. Mas tem algumas pessoas que não vai sair. E se você tirar, o que acontece? Ela volta. Ela vai voltar. Foi exatamente o que aconteceu na Cracolândia, naquela época que eles queriam fazer. Ali foi uma mistura de coisas, tá? Ali foi uma mistura de coisas. Uma mistura de coisas. Por isso que eu estou falando. Agora, qual é o comprometimento que eu tive de não ter dado certo? Tudo está muito relacionado à questão da sua consciência. Se você está com a consciência tranquila pelo que você fez, as tentativas que você fez, se deu certo, ótimo. Não deu, nós temos que entender que nem tudo que eu proponho, tudo que eu quero que seja feito, vai dar certo. E eu não posso ficar carregando sentimentos de culpa. Eu tenho que tentar. Acho que nesses casos é melhor, né? Criança precisa ser melhor cuidado do que uns grandões aí que não são mais crianças. Mas se reportam ainda como crianças. Querem ser cuidados quando? Para sempre. Aí é difícil. Bom, nós temos problema também com estabelecer a conexão com os espíritos superiores. Ou a gente se conecta facinho. Basta você entrar em oração, já me conectei com Jesus, já me conectei com a grande fraternidade branca, com os 7, os comandantes também, os arcanjos, tudo prático assim. Muito fácil, me conectei. Então. Você não consegue se concentrar na prece porque você não está conectado. Sim. Então, isso é um grande dilema nosso, porque essa conexão, cada vez em nós, fica mais falho, cada vez mais falho. Porque a gente fica muito preso a situações, sabe, do cotidiano, do dia a dia. E é interessante que a nossa percepção daquilo que falta em nós, cada vez fica maior. Só que, proporcionalmente, o que falta em nós é cada vez menor. Não sei se vocês entenderam a relação. A maioria de nós tem tudo o que precisa. Uma ou outra coisa que não tem. Você fala, mas é dinheiro que eu não tenho. Mas você tem saúde, você tem casa, você tem um monte de coisa. E você reclama por causa de uma faixa, de um ponto, você fica desestabilizado. Ou seja, cada vez necessariamente eu preciso de menos e reclamo muito mais por esse menos que eu não tenho. O que eu estou fazendo? Não estou me conectando com os caras lá de cima. Fico mais vulnerável ainda. E aí o Evangelho novamente vem e fala, para quem você está orando? Para quem você está rezando? Para Deus ou para Mamão? Para quem? As suas preces, os seus pedidos estão sendo direcionados para quem? Que tipo de pedido você faz? Que tipo de prece você faz? Se você pede coisas materiais, você não está orando para Ele, porque Ele não nos propicia coisas materiais. O material eu tenho que conseguir. Eu tenho que ir atrás disso. São as minhas relações. E se eu tenho problemas de conseguir minhas coisas materiais, significa dizer o quê? Eu estou falhando nas relações. Não é porque Deus não me manda. Eu não quero abrir mão, eu não quero me modificar, não quero abaixar a cabeça para pedir. Aí as coisas não vêm, e não vêm mesmo, porque o meu orgulho não permite que eu me humilhe. E eu estou nessa situação hoje, que é para eu aprender a me curvar, por isso que eu tenho muitas dores nas costas, muitas dores no joelho, porque eu não consigo me ajoelhar para ninguém, não consigo me curvar para ninguém. Aí dói em mim, eu vou ficando enrijecido assim. Então cuidado, a conexão com o mais alto só é possível se eu me desdobro ou se eu me afasto das questões materiais, senão a conexão fica muito difícil.
nesse ponto de conexão com o alto, quando uma pessoa fala assim, de uma conexão muito alta mesmo, por exemplo, eu me conecto com o Arcanjo Miguel toda noite. É possível isso? Não. O que você acha de uma situação como essa? A pessoa fala assim que resolve tudo com isso. Bom, a pessoa deve ser iluminada. Eu fiquei pensando, porque o Arcanjo Miguel só se apareceu para Jesus, Moisés e acho que um outro. E ele está do lado de Deus. Deve ser uma pessoa muito iluminada. Existem no nosso campo imaginário, né, as nossas criações mentais. Então nós vamos criando algumas crenças ou aquilo que a gente chama de totens, né, dentro da nossa mente, que são os nossos deuses, as figuras que representam algo significativo para a gente. E a gente vai criando esses totens. São as imagens que a gente vai criando. Então eu só acredito se isso me aparecer, se isso estiver perto de mim. Então como é que alguém que te protege ou alguém que gosta de você vai conseguir mostrar para você que está perto, que te ajuda? Se ele se manifesta na roupagem dele ou do jeito que ele é, você não vai aceitar, porque o meu totem é diferente. Então o que ele tem que fazer é se transfigurar e se mostrar daquele jeito. Aí você fala, realmente eu estou do lado desse arcanjo. Mas não é ele. Vibratoriamente é impossível um arcanjo estar do meu lado. É impossível isso. Estou falando vibratoriamente, é uma questão de física aí. Não dá. O campo de energia dele pode me envolver? Até pode. Mas eu acho que um arcanjo tem algumas coisas um pouco mais sérias, tá? Um pouco mais grandiosas para cuidar do que vir cuidar de mim especificamente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de conexões, né? Olha a conexão que eu fiz. Espera aí. Primeiro que a gente tem um campo mental muito aberto, assim, em termos de falta de concentração. A gente não consegue manter foco. Tá? Até as nossas formas de pensamento, que a gente produz muita forma de pensamento, a maioria das nossas formas de pensamento não tem nem forma. A gente chama de forma de pensamento, não sei porquê, mas não tem nem forma, sabe? É uma coisa assim estranha, porque eu não consigo focar. A maioria de nós não foca. E a nossa forma de pensamento, do mesmo jeito que ela é produzida, ela se desfaz rapidamente. Por quê? Eu não tenho força mental para isso. Isso eu estou falando a maioria de nós. Lógico que existe um ou outro caso que consegue fazer essa canalização. Aí você fala, eu consigo fazer a conexão rápida? Sabe, isso... Mas eu tenho que treinar a minha mente para cada vez mais, através da oração, através, sabe, dos pedidos direcionados a Deus e tudo mais, mas não pedindo coisas materiais, tá? Buscando a ascensão, e não é, eu vou pedir saúde, não se pede saúde, tá? Mas eu queria, você não quer nada, que seja feita a vontade de Deus, ponto. Aquilo que eu tiver que passar, aquilo que tiver que receber, vai acontecer. Eu posso direcionar a energia para que as coisas se tornem positivas? Lógico, mas eu tenho que ser uma pessoa positiva. Eu tenho que levantar, gostoso dia, mas está aquela tempestade. Legal, vamos em frente, tem que... Qual o problema? Você tem que gerar esse campo positivo na sua vida. E não acordar e falar, que droga, tem que trabalhar. Tem que ir naquela palestra lá, daqueles caras esquisitos lá. Mas esse gerar um campo positivo no trabalho, e às vezes pode ser muito perigoso para a pessoa que gera. Você acha? Por exemplo, eu trabalhei uma época em informática. O servidor caiu. Nossa equipe estava lá, o diretor ligou e avisou que estava todo mundo demitido se ele não levantasse em 15 minutos. Aí um amigo nosso falou assim, nossa, que maravilhosa oportunidade para demonstrar nossas habilidades. O pessoal com o pescoço a prêmio pela diretoria. Então assim, o pessoal ficou bravo. Porque não era a hora de ficar querendo demonstrar, só tinha que levantar o servidor rapidamente. Alguém se jogou pela janela lá, ficou apavorado, entendi. Mas é o que acontece conosco. Eu tenho que sempre ver as coisas que nos acontecem de forma positiva e tirar proveito disso. Nada nos acontece por acaso. A nossa vida não é um sorteio, nem uma loteria. Nunca foi assim, não vai ser. Existem planos, existem estratégias das sombras e da luz.
O tempo inteiro acontecem essas coisas encadeadas, que são os planejamentos múltiplos, os planejamentos em sistema de matriz. O tempo inteiro eles ficam trabalhando isso, que trabalha muito com física quântica, as questões das probabilidades, eles são muito fortes nisso. Agora, se eu quero que algo mude a probabilidade de me acontecer, eu tenho que gerar energia nessa direção, eu tenho que gerar, senão não vai acontecer. Que não é aquela questão que o universo conspira a meu favor? Como é que ele vai conspirar se a energia que eu trabalho ou que eu gero é densa? É impossível. Aí eu não entendo porque as coisas estão travadas na minha vida. A pergunta é, o que você pensa? Como é que você reage com os desafios da sua vida? Como é que você reage aos seus desafios? Como você reage? Mas eu fiquei quieto, né? Eu não maldisse o colega, mas assim, eu percebi que o ódio em cima dele estava muito. Porque a empresa, inclusive, assim, para essas situações de estresse que ela falava, que era muito comum isso, os conflitos. Né? Por exemplo, na sala de reunião, na saída, tinha um saco de pancadas lá, que às vezes as pessoas iam lá dar um soco para relaxar. Interessante. Filosofias erradas em momentos errados. Não é assim que funciona, na prática não. Eu tenho que aprender a digerir essas energias, a sublimar esses campos de energia. Toda vez que eu parto para a agressão como forma de dissipar essa energia, então eu vou numa academia, vou fazer boxe, Muay Thai. Eu até entendo a questão, mas se você vai com um objetivo de condicionamento físico, é legal. Agora você vai lá para, como é que fala? Tirar o estresse, né? Não é a solução. Não é a solução, porque você vai encontrar situações na sua frente onde você vai querer tirar o estresse desse jeito. E vai ser com pessoas. E aí você faz o quê? Você vai bater, né? Provavelmente você vai bater. Você vai bater. Então, quer dizer, a construção nossa do que vem na nossa frente começa com o hoje. Como que eu reajo às situações que eu estou sendo colocado? Como que eu reajo? E é aí que está a construção do meu futuro. Ele vai abrindo ou fechando dentro da minha perspectiva. Você fala, mas a minha vida está travada. A gente olha e fala, eu entendi quem travou. Você travou. A maneira que você pensa, a maneira como você age, você travou você. Você fala, mas eu não consigo arrumar emprego, não consigo arrumar uma pessoa. Tá, eu estou entendendo, mas a pergunta é, que escolhas você foi fazendo para chegar nesse ponto? Porque isso daqui não aconteceu agora. Isso, sabe, ele vem sendo carregado para você durante muito tempo, chega num ponto que fecha você. Fecha, você fica sem alternativa. Não, eu também notei na expressão da palavra, quando ele diz eu não consigo, não vai conseguir. Agora se ele falar assim, eu consigo... Isso faz parte do campo de energia positivo que você gera ou negativo. Se você tem dificuldades de emprego hoje, que é o caso, né? Tem muita gente hoje que está desempregada, a pergunta é, será que existe trabalho para mim fazer? Trabalho você vai achar fácil. A pergunta é, por que você não vai trabalhar então? Por que não? Trabalho você acha. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Tá, mas quanto tempo você está sem trabalhar? Eu não estou falando empregado. Empregado é uma coisa, trabalho é outra. Você quer trabalhar? Você acha trabalho. Ah, mas eu não vou ganhar. É verdade, e daí? Qual o problema? Mas pelo menos sua mente está ocupada. Você faz alguma coisa útil, começa a gerar energia positiva e aí o emprego vem. Então, por que não fazer isso? Ah, mas eu preciso do dinheiro. Tá, eu entendo que você precisa do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. Mas o dinheiro é consequência, não causa. Então, eu tenho que fazer um movimento para que os caminhos se abram. Tá, vamos fazer um trabalho espiritual para abrir. Tá bom, a gente pode tirar as energias deletérias que estão em volta, muitas vezes tem campos estranhos segurando. Isso tudo é verdade, a gente tira. E a gente percebe que a pessoa não vai. E ela não vai. A pergunta é, por que não vai? Porque ela não se dá a permissão de testar outras opções. Ela não se dá a permissão. E o que eu estou falando? Eu estou falando de trabalho, não estou falando de emprego. Trabalho, ninguém fica sem trabalho, pessoal. É rapidinho para você arrumar trabalho. É rapidinho. Eu não estou falando que tem que ser remunerado ou não, mas trabalho você acha. Não tem dificuldade para achar trabalho.
Mas se eu não fizer esse movimento, quer dizer, eu não estou disponível para novos desafios, para novos empregos. Eu não estou disponível. Esse que é o dilema. Se eu ficar esperando, olha, eu tenho essa profissão, eu preciso trabalhar nessa profissão. A gente sabe que hoje o mundo do trabalho não é assim. Eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ter outros cursos, outras tendências. E a maioria das profissões que nós temos hoje não dura mais 5, mais 10 anos, não dura mais, ela vai ser mudada. Você tem um aspecto de tecnologia pesado se aproximando muito de todas as profissões, que é aquilo que a gente chama de indústria 4.0. Como é que você vai lidar com isso? Que está pegando todas as profissões, todas elas, sem exceção. Que é a internet das coisas, máquina controlando máquina, os processamentos sendo feitos não mais em máquinas, tudo nas nuvens. Como você controla tudo isso? Todos os processos de trabalho estão sendo alterados, tudo. A nossa economia, sabe, está dando um tombo assim, está virando. Ah, é problema político? Não é. Essa tecnologia está vindo muito pesado. E a pergunta é, o que eu vou fazer? Então, a pergunta é, você está preparado para o que está vindo? Você está se preparando para o que está vindo? Aí vai vir, eu fiquei sem emprego. É verdade. Você sabia que ia acontecer isso. Está sendo avisado, as informações estão chegando. A pergunta é, que curso você fez? No que você foi aprender? Ah, não, mas eu gosto disso. Tá, mas está vindo essa nova tecnologia, essa nova tendência. Tá, então você tem que fazer o quê? Você quer emprego, você tem que entrar nisso daqui, ó. Senão você está fora. Aí eu reclamo porque não tem oportunidade. Tá, entendi. Você se preparou? Não, está fora. Então eu tenho que parar de olhar o meu umbigo e olhar o que está acontecendo à minha volta. E é aí que eu acho a saída. Você fala, mas eu já tenho muita idade, já não quero mais estudar. Eu falei, bom, então você vai passar uma certa dificuldade. Porque não existe idade para estudar, pessoal. Existe idade para estudar, Vicky? Não tem idade para estudar. Não tem idade para eu fazer novas atividades. Mas eu já estou aposentado, ou já estou me aposentando. E daí? Qual é o problema? Você já morreu? É mesmo. Nós temos um monte de mortos vivos. A existência não tem mais sentido. Você está só comendo, bebendo, dormindo, e de vez em quando faz alguma coisa estranha, mas está tudo bem. Tá? Quer dizer, não tem mais sentido a sua vida? Você tem que continuar trabalhando. E é só pelo trabalho que eu esvazio a mente. Eu tenho que me ocupar, pessoal. Eu tenho que me ocupar. A ocupação deixa a minha mente mais tranquila, mais leve. Paro de gerar as formas de pensamento, paro de gerar os pensamentos repetitivos. Que tipo de trabalho? Cada um escolhe o que quer fazer. Cada um escolhe o que quer fazer. Pode ser voluntário. Cada um escolhe, mas eu tenho que me ocupar. Eu tenho que me ocupar. O trabalho espiritual pode ser um deles? Pode. O voluntário, trabalhar por alguém, cuidar de alguma coisa, qual é o problema? Ajuda que você se ajuda. E todo mundo aqui tem energia, tem força para fazer. Só não quer fazer, é diferente. E essa daqui, ó. Alguém se preocupa com alguém? A mãe não vale, a mãe sempre se preocupa. Tira a mãe. Tira as mães, a mãe não serve. Tem que ser um outro exemplo. Mas as próprias mães se preocupam com alguém que não seja o seu filho? Vocês sabem que muitas mães que estão aqui sequer se preocupam com o marido, né? É toda energia direcionada para o filho. E depois lá na frente vai ter um probleminha chamado ninho vazio, né? Eu quero ver o que vai fazer lá na frente. Quando essa criança sair de casa, criar asas, né? Aí você vai ficar sozinho com aquele pernudo lá do seu lado. E eu quero ver o que você vai fazer com ele. Você vai direcionar a energia para ele e vai falar, agora, depois de 20 anos, depois de 30 anos... Agora eu não quero mais. Eu sou só seu amigo agora. Sou só seu amigo. Difícil isso. Isso é uma questão social, uma questão psicológica. Ninho vazio. Isso é um problema das mães. Isso é um problema das mães. As mães têm esse problema lá na frente. Está errado se dedicar ao filho? Não, tem que se dedicar ao filho, mas tem que se dedicar também àquele retardado que vive comigo. Tem que se dedicar a ele também.
Sempre é válido, certo? Sempre é válido dos dois caminhos, mas a mulher não pode esquecer a pessoa com quem vive, porque é com quem ela vai viver lá pra frente. Essa criança não vai viver com você. Se bem que a maioria da mãe acha, esse filho vai viver comigo para sempre. Vai dar um problema lá na frente. Um grande mistério, eu acho, os espíritos perceber assim, né? Quando tem uma situação que uma pessoa precisa de, está desencarnando, vai precisando da ajuda de alguém, está lá no umbral, você tem alguém do lado, você nunca aparece a mãe, nunca aparece o pai, né? Onde que estão os pais dessa mãe? No umbral. São 4 casos assim, de desencarnação. Tem um que aparece o pai. E no geral é assim, sempre é a mãe que está lá. É por causa do laço afetivo, né? A maioria de nós, a gente identifica na mãe, né, a energia diferente do que da energia do pai. E é assim. Até concordo com você, mas estou falando, na prática mesmo, tanto desse lado quanto do lado de lá, a ligação que a gente tem com a mãe é muito maior. Sempre é assim. Até nas datas festivas que agora vai ter, né? Nós temos aí uma data festiva que é o Dia dos Pais, que é comemorada, e a Dia das Mães é muito comemorada. Você vê uma proporção assim, você fica... mas é verdade, pessoal. Não adianta a gente falar que não é. É assim. E do lado de lá é diferente? Não é diferente do lado de lá. Acontece do mesmo jeito. Então, quem é que vem nos resgatar? Quem é que a gente consegue identificar, olha só, com mais facilidade? É a mãe. Inclusive, quando tem algumas entidades que a gente trabalha, que estão sendo resgatadas nos grupos de desobsessão, quem normalmente vem, sabe, para acolher ela, é a mãe. É a mãe que vem. Até no nosso lar é a mãe. Não, mas é assim que acontece. A mãe, mas são raros os casos. Na maioria vem a mãe. E o que a entidade faz? A princípio ela repudia a mãe, não aceita, mas na hora você percebe que ela vai fraquejando, a mãe vem, abraça, pega no colo e leva ela. O que acontece é que estou falando aqui, na desobsessão. São casos e mais casos, um atrás do outro, de resgate. A mãe tem um papel fundamental, que é assim, por mais que a gente acha desproporcional, é desproporcional, sim. A mãe é um bicho diferente. Tá? Mas pode ser que esse homem um dia foi mãe e ele Até pode. E fazendo uma analogia rapidinho, essa relação da mãe com o filho é bem grande, mas o filho, encarnado ou não, mas vamos usar o exemplo do encarnado. Quando ele tem uma dor de barriga, ele chama quem? O pai ou a mãe? E lá embaixo é a mesma coisa. Vai ser sempre a mãe. É a mãe. Mas você sabe que hoje em dia perdeu a força isso, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Minha família, cada um fica no celular lá e não. Isso até acontece, mas ainda o aspecto materno ainda é muito forte. Ainda. Aí alguém que não compreende isso tem que pedir para na próxima encarnação vir como mãe, para saber o que é. Não, mas normalmente acontece. Não se preocupa. Vai ter um momento. Calma. Por isso que eu falei, as mudanças drásticas da nossa existência demora de 12 a 18, às vezes 20 encarnações, que é o quê? 1.200 a 1.500 anos, sabe, para dar uma virada. E invariavelmente eu vou trocar de sexo. Não vai escapar isso. Eu queria passar um vídeo para vocês estranho aqui. Já que a gente está falando de emprego, eu preciso mostrar um vídeo sobre emprego para vocês, eu acho que vai ser interessante. Vamos ver se vocês assumem esse emprego. A questão do item 4 que a gente tinha falado de se preocupar com os outros, até que ponto a gente se preocupa com os outros? Tirando o filho, né? Tem alguma preocupação maior com os outros? De preferência alguém que não seja da sua família. Normalmente as pessoas não têm. A gente se preocupa? Ele está nem aí. Porque falar que é alguém da família, eu até entendo, mas estou falando fora da família. Tira a família da frente. Principalmente no mundo de hoje. Se preocupar com alguém fora da família. Fora dessa referência da família. Não está nem aí. Por que essa dificuldade de... Eu estou fazendo aquilo que eu quero, eu pouco me importo se vai prejudicar o outro ou não. Isso é um dilema, né, Tânia?
Existe o fato de você querer ajudar, a pessoa às vezes não é receptiva à ajuda, é um dilema. Tem que ajudar, então daqui essa é a nossa missão, né? Ajudar o próximo, mas tem que saber como ajudar, encontrar a pessoa no momento que ela queira ser ajudada, é um dilema, A gente sabe que família é um abacaxi uma parte, ajudar o próximo vira outro abacaxi. É uma questão fundamental para a nossa evolução, tá? Ninguém consegue evoluir se não ajudar o próximo. Não tem como fazer isso. Não tem como evoluir. A própria abertura da nossa consciência, que é uma questão de abertura consciencial. Eu só consigo abrir a consciência se eu ajudo alguém. Se isso não acontece, não existe abertura consciencial. Ninguém consegue fazer aquela carreira, sabe? Vou indo, vou evoluindo, sem ajudar ninguém. Ah, não sei, você não sobe. Eu estou falando vibratoriamente. É impossível fazer isso. Os méritos que eu tenho espirituais estão vinculados às questões de ajuda ao próximo. Se eu não ajudo, não acontece. Isso se estende a ajudar animais também? Sim, mas em menor grau. Em menor grau. Os animais têm importância na nossa existência, sim, mas os animais têm bem menos importância do que os seres humanos. Tem gente que prefere ajudar animal, bem menos importância. Se compromete menos. Então, a ajuda ao próximo, ela deve acontecer, independente se é um animal. Eu não estou falando só animal, mas também a natureza, de uma maneira geral, também tem que ser ajudada. Então, nós temos que cuidar da natureza, plantas, a parte mineral também, tem que cuidar do solo. Tem que cuidar dos animais, sim, mas em nível, sabe, de importância para a minha evolução espiritual, a relação com os seres humanos está em primeiro. Depois vem os animais, depois vem as plantas, e vem nessa sequência. E nenhum de nós consegue evoluir espiritualmente se não tiver essa noção, sabe, social, ambiental junto. Eu tenho que ter essa noção, muito forte. Então não adianta falar, eu ajudo bastante ao próximo e detono a natureza. Não, dá para entender? É inconcebível, as coisas são... E não gosto de animal, também não dá certo. Ou seja, você também tem que mexer com os bichinhos também. Mas em nível de importância, para minha evolução espiritual, não estou falando que o animal não seja importante. Cuidado com isso. Tá bom. Isso fica para a próxima vez, então. Em grau de importância, a relação com os seres humanos. Eu preciso ajudar pessoas, de preferência encarnados. Porque é fácil falar, eu sou muito bom para ajudar nos trabalhos espirituais, olha quantas entidades eu recolho. Estou entendendo tudo isso. Tá bom, lida com aquela pessoa que está ali do seu lado. Lida com ela. Lida com ela. Lida com ela. Essa é a pegada. Essa é a pegada. Eu preciso aprender a lidar com isso. Lida com ela, mas não tente determinar ela, né? Eu estou te ajudando, faça aquilo que eu acredito que é o melhor. Sempre vai ter alguém para a gente ajudar. Não necessariamente quem a gente quer, porque a gente quer determinar. Sim. Até que ponto nós conseguimos mexer na cabeça de alguém? Vocês têm vontade de... Se vocês tivessem essa possibilidade, vocês gostariam de mexer na cabeça de todo mundo e transformar as pessoas em pessoas muito melhores? Uma varinha assim de... Vou mexer em vocês, mudou tudo? Vocês gostariam de fazer isso? Se for a farinha, tá bom, eu adoraria. O problema é se for uma machada, né? Vocês gostariam de fazer isso? De ter o poder, né? Pega lá, agora a dona Lídia é o anjo. Mas ela já é, não é? Ela já é. Esse poder não tem que a influência nenhuma na vida da pessoa. Porque ela voltava a ser de novo o que era antes. Porque quando ela é beneficiada com ajuda assim, muito grande, ela não dá valor. Ela volta de novo lá no material. Sim. Todo tratamento é assim. Mas o que vocês acham? Eu acho que seria possível a gente tentar voltar exatamente para intervir diretamente na cabeça da pessoa? Se você tivesse poder, seria aconselhado fazer isso? Não. Livre-arbítrio. Precisa de livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio. Ela tem que ter o dela. É? Você pode até falar, Você vai lá botar o outro. Ela tem que querer, não.
Não é Toninho. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio das pessoas? Sim. É mesmo? Eu acho que sim, mas só, por exemplo... Por que eu defendo tanto então a minha verdade? Por que eu defendo tanto a minha verdade então? Mas, por exemplo... Por que eu defendo tanto a minha verdade? Porque eu acho que a minha verdade tem que enfiar na cabeça da pessoa. Tem que mudar aquela pessoa para ser igual. A minha verdade tem que enfiar na cabeça da pessoa. Principalmente quando é meu filho. Eu tenho que enfiar na cabeça dele. E não respeitar esse bichinho, essa pessoa com quem eu convivo, independente da idade, ela tem a escolha dela. Eu devo direcioná-lo, devo dar a direção, falar vai para cá, vai para lá, esse é melhor assim, melhor assado, isso sim. Mas ela faz as escolhas dela. Parece que já localizaram no cérebro uma parte localizaram no cérebro a parte responsável pela bondade. Bondade? É, uma parte do cérebro assim, você precisa estimular aquelas pessoas boas, né? E você pode, assim, daí surgiu um negócio que estimula aquela região lá, uma direção, né? Entendi. Nós temos que entender que a parte emocional nossa, ela é estimulada por hormônios, até concordo com você. Então existem alguns neurotransmissores que fazem com que isso funcione de forma mais adequada, até concordo. Mas as emoções não estão no nosso córtex. Elas não têm a origem através desses neurotransmissores. Elas só são facilitadores para que isso aconteça. As emoções estão no corpo astral, que é isso que os cientistas não entendem. As emoções são geradas num corpo espiritual e é dele que são instigadas as células do córtex cerebral, em uma determinada região do córtex cerebral, para que o meu corpo reaja. É assim que funciona. Mas a origem das emoções não estão no córtex. Ali não é a origem. Ali é simplesmente um receptor que faz com que o meu corpo perceba. Então os meus 5 sentidos vão perceber. Mas a origem das emoções não está no córtex, independente das pesquisas que hoje estejam sendo feitas. Hoje você já tem uma localização do córtex de várias sensações, isso já é feito, um mapeamento do córtex. Tá? Mas é aí que está a origem. Emoção não está no córtex cerebral, está no corpo astral, está lá. E é de lá que irradia através daqueles cordõezinhos, ligando células, ligando questões interdimensionais, que afeta as células de parte do meu cérebro, e aí eu reajo. E qual que é essa reação? Através das minhas percepções, os sentidos que eu tenho, e aí eu vou sentindo e vou reagindo. Mas a origem não é ali. Ali é simplesmente um receptor, que vem do corpo astral. Essa é a relação verdadeira. Tá? Agora, se realmente eu quero trabalhar essa questão de bondade, eu tenho que trabalhar onde? Lá no meu corpo astral. Mas ninguém consegue ser bom se não tirar primeiro a maldade e não tirar eu tenho que aprender a perdoar. Ninguém que não perdoa consegue ser bom. Então. Olha quanta coisa eu faço boa, de bom. Mas se você não perdoa, esse não perdão bloqueia as bondades que você fez. Energeticamente você não consegue sobrepor. Aqui, ó, cardíaco. Por isso que a pessoa que não perdoa, ela tem problemas imunológicos, ela tem problemas que vai interferir seriamente no pulmão, respiratório, né? Vai ter problemas respiratórios. Ela vai ter, por causa dessa irradiação, problemas que vão envolver as artérias, elas vão ficar muito comprimidas ou muito dilatadas, e aí vai começar a ter depósito de cálcio, depósito de gorduras. Tá? Então o sistema circulatório começa a ficar comprometido. O sistema circulatório ficando comprometido começa a prejudicar outras partes do corpo. Tá? Então além do seu além do seu coração, tá? O sistema venoso, o sistema arterial e o linfático também começam a ficar comprometidos. Normalmente desse lado esquerdo aqui, ó. Normalmente desse lado esquerdo. As mulheres normalmente começam a ter
nódulos aqui. Na mama ou aqui embaixo. Tá? Que irradia para esse lado aqui, ó. Normalmente do lado esquerdo. Normalmente do lado esquerdo. Por causa da não perdoar. Esse não perdão, por afetar também o meu chakra na mesma direção nas costas, aqui nessa mesma região, começa a interferir no meu rim. Ele desce a energia para o meu rim. Consequentemente, começa a me dar dores nas costas. Dando dores nas costas, tá? A minha energia começa a ficar rapidamente consumida. Eu começo a ter deficiência de energia, porque eu não consigo perdoar. E se isso não bastasse, essa energia, ao invés de descer, ela pode subir, essa energia. E aí afeta bem essas duas entradinhas aqui que a gente tem na minha cabeça, e aí começa a me dar enxaqueca. Isso também causa insônia. E só porque eu não perdoo alguém. Para perdoar e expandir a consciência, o grau de amor que você tem. Precisa fazer um movimento. Tem que ter muito amor. Mas o perdão tem que ser sempre na direção da pessoa. Não é simplesmente, eu te perdoo. Eu preciso tentar me relacionar com a pessoa. Eu preciso fazer isso. É um movimento. O perdão é ação. Não é simplesmente, estou perdoando a humanidade inteira. Não resolveu nada. Perdão é ação. Eu tenho que fazer uma ação na direção daquela pessoa, ou situações, ou pessoas, mostrando realmente que eu perdoei. Ou seja, eu tenho que estar do lado da pessoa e não ficar irritado mais. Mas ela vai me falar umas coisas. É verdade. Tá tudo bem, deixa pra lá. Isso eu perdoei. Isso eu perdoei. Você vai ter que encontrar ela do lado de lá. Provavelmente ou ela veio e você continuou não perdoando, ou ela fica no astral te apurrinhando para você perdoar e você não perdoa. E se ela já foi encaminhada e foi tratada, outras pessoas ou outras entidades do lado de lá vão pegar essa faixa de energia e vão começar a vir para cima de você. E aí vai identificar em você e falar, você não me perdoa. Por causa disso, vai acontecer isso, isso, isso com você. Porque é uma oportunidade. Aproveita, né? Quando o corpo astral ativa o córtex e a gente começa a ter as percepções e se comporta de determinada maneira, no hoje, de qualquer forma isso está atrelado às minhas memórias, né? Mesmo sendo no hoje, quando ativo o córtex hoje. O meu padrão hoje de percepção está atrelado às minhas memórias. Sim, as memórias que vêm lá do corpo astral, ou do corpo mental. Vem do corpo mental. Outro item também muito forte também é a questão do perdão, que a gente está falando aqui. A gente não perdoa. Essa é uma abertura para nossos irmãos das sombras se aproximarem. Então, todo mundo que não perdoa ganha um personal obsessor. Então, já imaginou. Aprende a perdoar rápido. Rápido. Você pode brigar com a pessoa, discutir, ficar descompensado. Naquele momento, passou, segue. Segue. Deixa pra lá. Não vale a pena. Não vale a pena. Perdoa e segue. E essa falta de perdão, chakra cardíaco é o mais afetado. Aí derruba a gente mesmo. E é interessante que se esse chakra está comprometido pela falta de perdão, porque ele gera uma massa de energia normalmente escura, né, de cinzenta para preta, assim, ela fica uma mancha aqui, eu não consigo gerar energias e conexões com o mais alto. Eu não consigo gerar. Quem estuda um pouquinho o chakra sabe que o chakra cardíaco ele tem 12 pétalas, 12 divisões, ok? Ele tem 12 raios, ok? E é interessante que o nosso chakra aqui, coronário, que faz a conexão, que é esse chakra que conecta, ele tem 960 raios, tá? Canalizados para o miolo dele, que tem quanto? 12 raios, que é exatamente os 12 daqui, ó. Então, se eu quero me conectar, eu preciso usar a energia do coração para influenciar aqui e através do miolo expandir para 960, aí eu faço a conexão. É assim que funciona na prática. Agora, se aqui está comprometido, o miolo do chakra aqui não é ativado
a conexão não acontece. Você bloqueia. Fica travado. Isso é física, tá? Tony, esse aspecto do perdão, eu escuto muito, eu analiso muito, eu já escutei assim, a seguinte frase, né? Eu perdoo o ladrão que entrou na minha casa e me bateu. Eu perdoo o ladrão que entrou na minha casa e abusou da minha esposa. Eu perdoo os crimes que irão vir à frente. É possível perdoar por antecipação? São alguns mantras, algumas orações que a gente faz, tá? Mas algumas não tem muito sentido. Tá? Eu já comentei isso com vocês, na verdade o perdão não deveria existir. Você fala, mas você está falando o contrário. Né? Você não está falando que a gente deve perdoar, deve perdoar? Eu falei, não, o perdão não deveria existir, porque eu não deveria ser afetado por essas situações. Essa é o desenho de uma pessoa que vê a vida de uma forma diferente. Lógico, você vai ficar um pouco triste, certo? Mas por que eu tenho que perdoar? Não me magoou. Tá? Por que eu tenho que perdoar você? Por quê? Por quê? Nós conseguimos estar nesse nível? Não, então ainda eu preciso perdoar. Mas mostra que ainda eu sou muito preso a algumas questões de orgulho, algumas questões de ego. Eu estou muito preso a isso. Por isso que eu preciso perdoar. Mas se eu vou trabalhando isso em mim, não é neles, nas pessoas que estão à volta. Então eu tenho que trabalhar em mim. Se eu vou trabalhando isso em mim, as coisas que vão acontecendo, eu vou entendendo que são lições, aprendizados, situações que eu vou, pelas minhas escolhas, eu vou me metendo nessas situações e eu vou tendo que aprender a lidar com isso. Tá? Mas eu vou ficar magoado com isso? Não. Eu vejo que é uma coisa natural da minha existência, das minhas escolhas, e eu vou indo. E vou indo. Tá? Tem horas que minha energia baixa um pouco, que eu fico meio estranho. Sim, é normal, tá? Mas eu entendo isso de um outro jeito, não como algo que veio para mim machucar. Então, por que eu tenho que perdoar? Muitas pessoas às vezes pegam eu aqui e falam, vem pedir perdão para mim, porque teve um comportamento meio estranho com relação... Eu fico falando assim, fico tentando analisar no que eu tenho que perdoar a pessoa. Tá? Porque eu não consigo ler desse jeito, né? Para mim, as respostas que as pessoas me dão, o comportamento que as pessoas têm com relação a mim ou com relação àquilo que a gente está fazendo, tá? Eu faço uma leitura diferente, né? Como um aprendizado, a pessoa não está entendendo ainda, não tem a concepção ainda do que deve ser feito. Eu entendo esse momento, então eu não tenho que perdoar nada. Para mim tá tudo bem, vamos seguir em frente, esquece isso, vira a página e vamos em frente. Que é assim que eu funciono, pelo menos eu acho que a maioria deveria funcionar assim, mas eu sei que não é. Daí eu tenho que perdoar. Preciso perdoar. E várias pessoas. Agora, por antecipação, essa energia ainda não chegou. Terceiros, por exemplo, perdoou o que fez mal para minha esposa. Mas ela não perdoou, eu perdoei. É isso? Pode ser isso? Sim. Sim. Não, mas você perdoou para você. Pra mim. Ela tem que trabalhar o perdão dela. Cada um trabalha o seu perdão. O perdão é individual, pessoal. Não existe perdão coletivo. Eu posso perdoar todos vocês. Mas todo mundo vai perdoar junto? Não. Cada um tem o seu nível de compreensão, seu nível de engajamento nos problemas que a gente enfrenta. Isso é individual, muito particular. Essa parte aqui também, que a gente estava falando para vocês, né? Será que a gente realmente está se desenvolvendo, trabalhando esses potenciais que nós temos? Ou seja, estudar. Você precisa estudar. Todo mundo tem que estudar. Que estudo que deve ser? Pode ser um estudo formal, sei lá, você faz curso, faz uma faculdade, sei lá, pode ser isso, que é o estudo formal que a gente chama, mas pode ser um estudo informal. Tá? Você pega um livro, pega um texto, a internet hoje é recheada de um monte de textos, de materiais. Você está estudando? É isso que eu estou falando, você está, sabe, trabalhando a cabeça, novas formas de ver a vida, de ver as coisas. Você precisa estar fazendo isso. Isso é um exercício constante que a gente tem que fazer. Isso impede que as trevas nos peguem exatamente o quê? Pela falta de conhecimento, pela falta de compreensão de algumas coisas, nos pegue por isso. Que é exatamente assim que eles nos pegam. Pelos nossos paradigmas, pelos nossos modelos. Ele vê que todo mundo que tem modelo tem erro no modelo. Eles pegam exatamente pelo erro do modelo. E aí a gente cai. Agora, se eu estou me abastecendo com novas informações, novas formas de ver a vida, através de textos, de estudos, sei lá, formal ou informal que seja, a própria leitura de um livro, né? Ou você faz um curso em EAD, sei lá, hoje tem, você não tem desculpa para falar, eu não consigo.
Você não consegue porque você não quer. Tá? Porque hoje as possibilidades são inúmeras. Tanto física quanto eletrônica, sei lá. Porque no tempo do celular você pode ficar. E o celular também pode ser usado como meio de aprendizado. O seu celular. Se você tem dificuldade para ler, não tem problema. Baixa um material que está lá em PDF, baixa um aplicativo, o aplicativo lê para você em PDF. Você não tem nem desculpa disso. Qual a próxima desculpa que você vai dar? Alguém de vocês é assim, ó? Fanático, inflexível, né? Fascinado por alguma coisa? Vocês têm algum comportamento assim? E aí? Vocês têm algum comportamento assim ou vocês conseguem trabalhar com mais tolerância? Vocês são tolerantes? Se vocês não são tolerantes, algum desses itens aqui vocês são. Então a tolerância impede que vocês sejam assim. Se vocês não são tolerantes, alguma coisa aqui vocês estão pegando. E pesado. Eu preciso aprender a tolerar as pessoas. Como elas são. Como elas são. Você falou bastante do perdão. Agora eu queria falar da desculpa. Os exercícios para a reforma íntima. Tem um item que diz... desculpar sem desculpar-se. O que significa isso? Significa que você desculpa ou perdoa os outros, mas não se perdoa. Que isso é um problema também. Eu tenho que aprender a me perdoar. Não adianta falar, eu perdoo a dona Lídia aqui, perdoo do que ela me fez, tá? A pergunta é, você se perdoa? Você acha que é só ela que faz as coisas para você? Você não faz nada. Você não machuca ninguém. Então, quer dizer, a pergunta é, você se perdoa? Você se perdoa? Que isso às vezes é mais difícil do que eu perdoar os outros. É mais difícil. Primeiro, a gente não localiza esse problema do perdão. A gente não localiza em nós. A gente localiza no outro. Então a gente não localiza em nós. Mas isso vai me arrastando. Que é um dos grandes motivos, sabe do quê? Da depressão. É um dos grandes motivos da depressão. A gente se deprime por causa de culpa que eu não sei tirar de mim. E eu caio em depressão. São culpas arrastadas durante décadas e décadas e décadas. E elas vão se acumulando. Elas vão se acumulando. E aí exaure toda a minha energia. E não é porque eu não soube perdoar a pessoa. Eu não soube me perdoar. Então todo depressivo tem uma culpa embutida. Só que está tão, emaranhado isso que o depressivo fala, não tem culpa aí, tem. Se você fuçar, você vai achar a culpa. Aonde que está, arrastando todo o processo depressivo da pessoa. Eu tenho que aprender a me perdoar ou me desculpar. Tá? Eu tenho que aprender. Errei, é uma besteira que eu fiz. Tá? Vou tentar corrigir se é possível, porque tem algumas coisas que não dá para corrigir. Tá? Mas, e aquilo que dá para corrigir? Vou tentar corrigir, sim. Só que para isso eu tenho que abaixar a cabeça. Eu tenho que abaixar a cabeça. Senão, eu não me desculpo. Dá para entender? Eu fico guardando isso. Cuidado com essa questão da tolerância, né? A leveza, a sensatez, naquilo que a gente faz de escolhas. E, para fechar aqui, esse item aqui de cima, né? Oração. Meditação, né? E prática espiritual. Eu preciso trazer para a minha realidade que é uma questão fundamental para a gente evoluir espiritualmente. Evoluir como ser humano, como gente, né? Pode-se dizer assim. Se eu não criar em volta de mim, certo, uma existência que tenha como fundo a espiritualidade, eu não evoluo espiritualmente. Não tem como fazer isso. E nós fazemos o contrário. Eu crio um mundo, certo, material, de coisas, pessoas, não tem nada a ver com o espírito. Então eu vou me preocupar com o emprego, com a formação acadêmica, ter carro, casa, família. Tem algo errado? Não tem nada errado. Você pode ter tudo isso e deve ter. A pergunta é, cadê a parte espiritual? A parte espiritual você vai ver lá na frente. E é o contrário, a gente tem que fazer o contrário. Com base na parte espiritual, eu construir tudo que eu tenho de material em volta. A gente faz sempre ao contrário.
Sempre a gente faz o contrário. E é por isso que a gente tem problemas mediúnicos. Porque a mediunidade é um alerta, chacoalha, a gente fala, olha, o que você construiu não serve de nada para você. Tem que ser feito de um outro jeito. E qual é a observação que os espíritos superiores fazem sobre nós? Para que nós cresçamos espiritualmente, esse crescimento tem que ser com bases espirituais, não materiais. Não adianta eu ter coisas, situações, pessoas, isso não garante a minha evolução espiritual. Não compro um lugarzinho no céu. Mas eu compro um lugarzinho no céu se eu me abro espiritualmente. Se eu entendo meus campos mediúnicos, se eu entendo a ajuda que eu posso dar espiritualmente para as pessoas, e não necessariamente tem que ajudar material. Se eu consigo construir minha vida desse jeito, as coisas necessárias para mim, elas virão naturalmente. Virão naturalmente. Eu falo isso de experiência própria. Enquanto eu foquei mais a parte material, tudo travava. Quando eu virei, as coisas começaram a abrir. E não quer dizer que eu tenho que ficar em casa, né? Vou ficar em casa, como eu estou trabalhando espiritualmente, vou ficar em casa e vou receber tudo. Não vai acontecer isso. Tem que trabalhar, ralar bastante o joelho, né? Tem que estudar bastante, e aí as coisas vão acontecendo, naturalmente, sem forçar, sem querer pegar o lugar do outro, e muitas vezes recuando, porque o outro precisa mais do que você, recua. Vai ter a minha chance outra vez, na boa. Eu não tenho que disputar lugar com ninguém. Eu não preciso disputar. Eu tenho aquilo que eu preciso. Só que eu tenho que construir em volta do espiritual. E não fazer o contrário. Ter as coisas e depois tentar colocar o espiritual em volta. Não encaixa. Isso não encaixa. Não encaixa. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Inclusive de pessoas, né? Espero que vocês entendam isso. Para crescer espiritualmente, eu preciso abrir mão de pessoas. Espero que vocês entendam isso. A disciplina, que é um palavrão, né? A maioria de nós não é disciplinado, tem séria dificuldade com disciplina. E aí nos desmonta, né? Por essa falta de disciplina. E nós falamos que nós somos dispersos, é isso? Eu tenho déficit de atenção, são as coisas do momento. Déficit de atenção, não tenho disciplina. Eu tenho... Tem aquela outra que você não consegue ler, como é que a gente chama? Dislexia, tá? Essas não são realidades espirituais, são realidades físicas, materiais, tá? Mesmo assim, com disciplina eu consigo me regrar. Uma pessoa que seja autista, ela consegue se regrar através do condicionamento. Você coloca uma disciplina para ela vai. Tá? É lógico que existem graus de autismo que são mais pesados, mas até o autista ele consegue entrar numa disciplina. Você consegue fazer isso com um autista, que tem um aspecto cognitivo muito difícil de aprendizado. Ele tem muito difícil. Mas até um autista você consegue trabalhar com ele. Lógico, tem que ter paciência e persistência. Que é o que acontece conosco. Tem que ter paciência com quem? Comigo. E persistência com quem? Comigo. Insistir várias vezes. Dá certo. E respeitar aquilo que a gente chama de intuição. Vocês respeitam na intuição de vocês? Muitos aqui são muito intuitivos. Muito intuitivos. Só que não respeita lá não. Aí começa a pensar, repensar, pensar. Aí já estragou tudo, né? Já estragou tudo. Não respeita a intuição. E é interessante que os trabalhos que a gente faz aqui na casa, 99,99% é intuição. Se você for usar aquilo que você quer, ou como você sabe fazer, na maioria dos casos não vai dar certo. Não vai rolar. Você fala, então eu não preciso estudar? Precisa, porque a intuição ela está calcada, sabe no quê? No fluxo de energia que você sabe. Porque vem um monte de informação, se você não tem a base teórica disso daí, você não entende a intuição que vem. Ela passa para todo mundo. Por que só alguns entendem? Porque tem a base concreta, tem a base de estudo necessário. Ela entende a intuição que vem. Então você fala, então como é que eu melhoro a minha intuição? Todo mundo recebe a mesma intuição. Você fala, mas por que ela entende e ela não entende? Por quê? Bom, porque
Vem para todo mundo. Vem, o alto-falante é único. Os caras falam, tem que fazer isso. Mentira. Todo mundo recebe. Você fala, por que eu não percebi? É lógico, você não tem uma parte de referência na sua cabeça, você não vai entender nunca. Você não vai entender. Como é que eu vou tratar um chakra se nunca eu li nada de chakra? Fala pra mim. Eu nunca li nada sobre chakra, não entendo como é que funciona os microtúbulos, não entendo o ciclo rotacional deles, eu não entendo quantas pétalas tem, qual é a profundidade do chakra, em que corpo que ele está. Como que eu vou tratar de um chakra? Ah, eu já ouvi falar de chakra. Aí vem a intuição para todo mundo. Precisa mexer no chakra tal, tem um problema de vazamento de um dos microtúbulos por causa de uma energia magística que entrou. Como é que você vai tratar disso? Então não vai tratar. Você fala, você recebeu a intuição? Recebi. Você entendeu? Bulufas. Mas o outro que estava do lado, porque leu, estudou, praticou, ele entende isso daí. É o que ele vai fazer, ele vai se desdobrar e vai mexer lá. E vai dar certo. É assim que funciona na prática. A pergunta é, o quanto os senhores querem efetivamente entender a intuição que vem? E vários de vocês me questionam, por que eu estou recebendo essa informação? Eu não sei para que serve. Eu não sei para que serve isso. São alertas. Põe a bunda numa cadeira e estuda. Estuda. Para você ver o significado disso no tempo. Estuda. Só o estudo não resolve. Você tem que estudar e praticar. Porque o entendimento daquela intuição que vem com o estudo, ele só se realiza pela prática. Então você tem que ter uma prática no meio para ir cada vez mais entendendo a intuição juntamente com o estudo que você tem. Pratica. Aí você vê o significado real daquilo. Porque cada um de nós tem uma percepção diferente, que casa com aquilo que você tem de instrução. E a prática melhora essa fluidez. E aí você automaticamente vai sendo intuído para fazer o quê? Preciso estudar mais isso. Preciso ver mais essa outra prática. Preciso ver mais esse outro texto. E é interessante, você começa a andar na internet e de repente você está indo nos coisas, você vai entrando em coisas estranhas, que é exatamente aquele texto que você precisa trazer para você. Antes era livro, né? Você tinha que ir numa biblioteca, você tem que ir num sebo, sei lá. Hoje até ainda acontece isso, mas em menor grau. Mas hoje a internet, ou até o próprio celular, você rapidinho você pega a informação que você quer. E funciona bem isso daí. Só para fechar aqui. Calma. Quais são os estilos de vida nossos? Quais são as fontes, né, que eu quero? E o exame consciencial. Se eu consigo praticar isso, eu meio que bloqueio um pouco a interferência dos meus irmãos das sombras. E eu não posso vê-los como pessoas ruins, tá? Eles não são pessoas ruins. Provavelmente a gente estava no meio deles há bem pouco tempo. Há uns 30 anos, 40 anos. Aquela ali é mais nova, né? Esse daí é mais novinho ainda. Mas alguns 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, uns 80, isso. Mas isso é pouco tempo, né? Para a espiritualidade, esse tempo é pequenininho. Então, há bem pouco tempo, a gente provavelmente estava no meio deles. Fomos resgatados, provavelmente pela nossa mãe. E não é a mãe que eu tenho hoje, né? Via de regra, uma mãe que a gente chama mãe espiritual, que nos acompanha há muito tempo. Ela que nos resgata, traz. Algumas delas encarnam, tá? Algumas dessas mães encarnam. Depois dá algumas surpresas pra gente. Não é assim, Cléber? É. Melhor não falar. Tá bom. E sempre estão próximas de nós. Elas sempre estão próximas de nós. E elas normalmente intuem os nossos mentores, trabalham juntamente com os nossos mentores, elas não ficam longe de nós nunca. E não que elas sejam nossos mentores, mas elas trabalham junto com os nossos mentores para direcionar os filhos dela, mostrar um caminho um pouco melhor, inclusive das relações que a gente porventura venha a ter no nosso caminho de desenvolvimento e aprendizado. Ok? Senhores, obrigado. Essa referência sou eu. Tá. Tá bom? Senhores, obrigado e até um dia, se Deus quiser.